Bora para a ficha da lavanda, né? O óleo aí, queridinho entre os aromaterapeutas. Ninguém pode deixar de conhecer a lavanda. A lavanda, a gente tem um grande pilar com a lavanda aí, né? A lavanda, ela é tida como ansiolítico. Ela é tida realmente como o óleo que acalma, o óleo que faz todo esse trabalho de acalmar as crianças. É o óleo da fala, da comunicação dentro do autismo. É um dos primeiros óleos conhecidos pelas mamães aí que desejam trabalhar insônia. Mas nem sempre, né, ela trabalha apenas o dormir, né? E vocês vão ver aqui, né, que ela realmente é um óleo que ela pode, às vezes, nem sempre colocar todo mundo para dormir. Então, a gente precisa trabalhar a lavanda, mas saber que às vezes a pessoa tem uma crise muito forte de ansiedade, nem sempre ela vai fazer dormir. Mas existe um outro caso aqui, que nós temos algumas pessoas que têm rejeição à lavanda, porque elas usam espécies erradas, né? Existe uma lavanda específica que ela faz você acelerar, né? Que ela tem um pouco mais de cânfora e a função maior dela é estímulo. E é um dos motivos que às vezes as pessoas vão e compram a lavandin. E nós precisamos desmitificar isso como aromaterapeuta. A lavandinha é uma lavanda mais barata e é uma lavanda mística, como a gente diz, né? É uma lavanda misturada. É como se ela fosse uma lavanda híbrida, né? Feita aí através da fusão aí das abelhas e que vão nas florzinhas e que fizeram essa mistura e trazendo uma nova espécie. E quando nós falamos de uma lavanda que é mais ansiolítica, nós estamos falando realmente de outro tipo de lavanda. Então, bem-vindo à aula da lavanda, justamente para desmistificar isso. E a lavanda, que geralmente a gente trabalha da doTERRA, é essa lavanda que vai trazer mais para essa questão da calma, né? A mais essas lavandas voltadas para a lavanda francesa aí, né? Que tem um composto químico mais ansiolítico. Então, bora falar um pouquinho dessa ficha das lavandas. E eu trouxe as duas lavandas justamente... coloquei as duas lavandas aqui como ficha, a lavanda Spike também, que é essa lavanda híbrida, para que você saiba que quando alguém chegar e disser para você assim, ó, eu usei lavanda e não consegui dormir, né? Calma, vamos ver aqui a tua ficha, né? Como é que você é? Então, nós vamos fazer uma misturinha de lavanda com olíbano, porque às vezes a pessoa é muito ansiosa e às vezes a lavanda vai tentar fazer ela dormir, mas ela está sempre preocupada com o dia seguinte e até a lavanda fazer esse trabalho desse eixo dela, né? Às vezes ela vai lutar com a lavanda e daí a gente precisa trabalhar a ansiedade com a lavanda, mas vir selando ela e aterrando ela junto com o olíbano. Então, por isso que a gente geralmente, quando é aromaterapeuta, a gente geralmente faz sinergia de lavanda e ensina a pessoa a selar com o olíbano. Porque se ela tiver esse caso muito voltado para a ansiedade do dia seguinte, sabe aquela ansiedade, tipo assim, preocupada demais, que deixou muita coisa para fazer? Não é apenas uma ansiedade de aonde eu vou, sabe? É ansiedade de ambientes, de pessoas. Não, não, não. Ela tem uma ansiedade de coisas que ela deixou para o outro dia. Sabe aquela pessoa que não quer dormir porque ela tem muita coisa para outro dia? Uma pessoa com ansiedade de tarefas do próximo dia. Aí nós vamos realmente ter que selar ela com o olíbano, ok? Mas vamos começar pela parte emocional, que é sempre... Eu gosto de dar uma pincelada na parte emocional, porque é importante a gente começar sempre pelo começo de toda enfermidade. Então, quando a gente está falando do começo, nós estamos falando de doenças emocionais, né? O começo, realmente, trabalhar ali a raiz do problema, né? E a lavanda é esse óleo realmente voltado, o óleo da comunicação e da calma. Dentro da psicoaromaterapia, é justamente essa a função dela na área emocional. É trabalhar comunicação e calma. Então, pessoas que têm um bloqueio, e por que a gente usa tanto na fala no autismo? Porque ela é o óleo da comunicação, né? Então, a gente faz junções aí dentro do autismo com lavanda, patchouli, né? O patchouli, porque ele trabalha essa parte cognitiva da criança na fala, então a gente vai massagear a coluna dessa criança para que ela possa tirar as caixinhas ali na área cerebral, né? E conseguir juntar as palavras. Então, o patchouli trabalha mais a parte cognitiva da fala. Quando nós falamos da lavanda, nós estamos falando do chakra justamente laríngeo, né? O chakra da fala, nós vamos massagear a lavanda junto com o espermint, se for criança, porque o hortelã também é um óleo de comunicação. Mas a gente vai usar o espermint, que é um óleo, que é um hortelã verde, né? Um hortelã mais suave para essa parte da fala da criança. E nós vamos trabalhar também o DDR. Então, você vai fazer a sinergiazinha com espermint, lavanda e DDR, justamente para trabalhar essa região aqui, né? Do chakra da fala, para estimular. Mas não esqueça de utilizar patchouli na coluna, que é essa parte cognitiva, ok? Mas sem sombra de dúvidas, é o óleo, né? É o óleo mais indicado para a parte de comunicação bloqueada.
Pessoas que têm dificuldade, medo de rejeição, têm medo de se expor, medo de falar em público e ser rejeitado, sabe? Pensamentos aí contrários, muita tensão, pessoas que são extremamente aceleradas, que parece que não conseguem parar nem para comer. É muito forte nessas pessoas. Pessoas que às vezes têm dificuldade de se expressar, dificuldade de não se sentir ouvido, né? E abrir mão do que realmente pensa, abrir mão do que crê, abrir mão do que pensa. Alguém fala alguma coisa, ela jamais vai dizer o que ela está pensando, então ela está sendo desonesta emocionalmente com ela mesma. Né? Pessoas aí que realmente não são ouvidas, né? Se sentem muito invisível, sente que realmente é muito inseguro para falar algo. Quando essa pessoa ela tem essa dificuldade na fala, com insegurança, utilize o melaleuca junto. Lembra que o melaleuca na parte emocional é o inseguro? Então, a lavanda vai trabalhar isso muito forte. A lavanda vai trazer nessa pessoa comunicação aberta, vai trazer essa confiança, essa honestidade com ele mesmo. Vou me expressar, vou falar o que eu estou pensando, sabe? Essa autoconsciência, essa paz interior mesmo. Então, ela vai trabalhar do não ouvido para o expressado. Sem sombra de dúvida, estamos trabalhando comunicação, estamos trabalhando lavanda, né? Assim como nós estamos trabalhando spearmint e também o hortelã-pimenta, que também são óleos de comunicação, ok? Boa parte da angústia que a gente sente, boa parte dessas crises de angústias estão voltadas exatamente para essa sensação de que eu estou numa panela de pressão e não consigo expressar o que eu estou sentindo, eu não consigo botar para fora, né? Eu já tive crise de ansiedade muito forte, né? E realmente é aquela sensação, tipo assim, não consigo dizer não, parece que o mundo está me sufocando, parece que eu não sou mais dona de mim, parece que as coisas estão me empurrando, sabe? Quando você não consegue, às vezes, dizer não, nem para o que você vai usar, todo mundo está mandando tanto em você, e aquela sensação de sufocamento. A lavanda vai tirar essa pressão. Ela vai tirar essa pressão. Ela vai dizer assim, calma, eu estou aqui, ok? Um pouquinho sobre a história da lavanda, só para vocês entenderem. Essa é a lavanda que a gente usa, né? Que é a lavanda que a gente utiliza muito da doTERRA. E tem aí a lavanda francesa, que também é a mesma espécie, que a gente também vai trabalhar muito. Essa é a lavanda para trabalhar a ansiedade, tá bom? Essa é a lavanda certa para você estar trabalhando isso. Depois eu vou falar um pouquinho da lavanda híbrida aí na continuação dessa ficha. Vamos ter duas fichazinhas juntos aqui de lavanda, né? Mas a lavanda, um pouquinho da história, a lavanda vem de lavar, né? Então, de lavar mesmo, de trabalho, né? De labuta. Quando você está pensando nisso, quando as pessoas, às vezes, elas estão nessa angústia de trabalho, então, às vezes, vem justamente a sensação de que eu não dou conta de parar, eu não quero parar, porque eu sei que eu tenho muita coisa para fazer. Sabe aquelas pessoas que sempre estão trabalhando, sempre estão lavando a roupa suja, né? Mas muita tarefa. Aí são as pessoas que a gente tem dificuldade mesmo, porque a lavanda ela vai ter essa dificuldade de pôr essa pessoa para dormir. E aí nós precisamos selar o olíbano junto, tá bom? Os romanos queimavam a lavanda para purificar o quarto dos doentes, para trazer leveza, para trazer essa sensação de paz também, no momento de dor, de angústia, né? Essa sensação de assentamento e de uma paz mais serene, né? Então a lavanda é muito usada aí, milenar mesmo, a história da lavanda, justamente até mesmo para purificar ambientes, quando tinha questões aí de doenças, né? De pestes que acontecia, eles queimavam a lavanda em barris, né? Eles colocavam no centro da cidade e queimavam as folhas da lavanda, deixavam secar e queimavam para tirar essa sensação de opressão do ambiente e para não proliferar a peste. Tanto é que ela é muito usada. Se você for fazer o uso da lavanda para essa questão da ansiedade, é importante você estar usando ela por pelo menos 3 meses seguidos, né? Faça o uso mais constante, faz 3 meses, né? E depois você tem que dar uma pausazinha, se você for dar pausa e utilizar um outro óleo, às vezes, para estar intercalando, e depois use mais 3 meses seguidos. Pelo menos 6 meses de lavanda para trabalhar bem essa ansiedade no teu interagente, tá bom? Faça esse trabalho mais contínuo, ok? Então, a lavanda por si só, ela trabalha aí essa questão de fadiga, de sonolência. Então, a lavanda vai trabalhar muito isso. Eu uso muito a lavanda nas câimbras de criança, tá? Quando às vezes a criança sente muita dor nas pernas, né? Eu uso a lavanda para relaxar também, para trabalhar essa questão de cãibra nas crianças, quando eu não tenho Deep Blue por perto, né? Apesar que o Deep Blue faz trabalho lindo aí nas câimbras, ou o Aromatouch, né? Em questões de dores de crescimento. Mas eu uso a lavanda também, faço diluiçõezinhas e coloco um pouquinho de hortelã-pimenta para dar massaginha nas pernas aí com muita frequência.
ok? Vamos para a parte emocional desse óleo tão lindo, né? Vamos trabalhar essa questão aí voltada realmente para o óleo da comunicação. Então, entender o que é bom, o que não é bom, né? Ter um espírito mais livre, mais corajoso, resgatar essa simplicidade, humildade. Pense no óleo da lavanda, ela realmente trabalhando aí, ela atua nos elementos tanto de madeira como de fogo, né? Então, pense num óleo que vai estar baixando a pressão do teu corpo. Então, lembra de lavanda? Lembra que ele vai estar trabalhando tanto a madeira, o fígado, né, a irritabilidade, como ele também vai estar trabalhando essa questão do fogo, que é a parte cardíaca, que é a parte do intestino delgado da medicina chinesa, tá bom? Então ela traz alegria, ela traz o equilíbrio para combater a euforia, né? As manias aí de plantão das crianças, mania às vezes de ficar colocando tudo em ordem. Dentro do espectro do autismo, a gente trabalha muito manias com lavanda também. Só para encerrar essa parte emocional da nossa lavanda, Auguste Folia, né? Auguste Folia, esses nomes, eita, que esses nomes científicos me matam. Então, lavanda aí, né? Bora saber que ela vai trabalhar exatamente essa questão aí voltada para a parte emocional, para acolhimento, para o amoroso, para a paz profunda, né? Sentimentos de segurança, essa confiança no eu, né? As dores partidas do coração, vai abranger demais essa questão da tristeza da alma, para questões voltadas para suicídio, para a parte respiratória, para a parte de tristezas também, a gente vai utilizar ela, tanto é que ela tem 1,8 cineol e a gente trabalha muito a parte também respiratória, assim como o brief, né? Tá bom? Então é importante entender isso. Pense em pessoas aí ansiosas, estressadas, pessoas muito tensas, muito inquietas, nervosas, né? Ela vai precisar de lavanda para trabalhar esse fogo, né? Para trabalhar essa madeira, essa agressividade do fígado, ok? Então pessoas aí que são muito impacientes, muito mal-humoradas, pessoas que são inseguras, que têm pesadelos, fobias mesmo, até mesmo histerias, né? Por causa do pânico. Pessoas que realmente se sentem assim, às vezes muito vítimas e passaram por momentos de muito trauma, né? Momentos de abuso, e é por isso que às vezes expressam toda essa agressividade, porque é o que está guardado dentro delas e elas não conseguiram curar. E o que a gente não consegue curar, a gente começa a expressar. Não importa quanto tempo temos um padrão negativo de uma doença ou algo assim, ou um mau relacionamento, falta de dinheiro, ódio, né? Se voltando contra nós mesmos. Nós podemos começar uma mudança hoje. E é isso que os óleos essenciais traz pra gente. Mudança hoje. Que Deus te abençoe nessa ficha da lavanda. E bora para a próxima ficha, com certeza.